Muito bom, Israel ministrou aqui, acho que há uns 4 anos atrás, você ministrou, né? Foi meio de surpresa, estava rolando, acho que o Impacto da Santidade, e a gente conseguiu encaixar ele para ministrar na época, para os jovens, adolescentes, foi muito especial, e a gente está tentando já trazer ele faz um tempo, ele estava morando fora, retornou então com a Priscila agora, com a Eila também, e daí com o bebezinho, não sabemos ainda qual que é o sexo ainda, né? Mas daqui a pouco. Muito especial, ele tem sido usado lá em São Paulo, tem ajudado, né, na igreja Paz, né, Paz Church, tem ajudado os jovens, tem ministrado e tem saído para ministrar em muitos lugares também, inclusive estava ministrando todos esses dias fora aí, né? Então eu tenho certeza que Deus tem algo para você nessa noite, Ele estava compartilhando, existe algo da parte de Deus para você, amém? E você tem que estar preparado para receber. Então vamos orar agora pela vida aí de Israel, levanta suas mãos, estende tua mão aqui, vamos orar por ele. Jesus, obrigado, Pai, pela vida do Israel. Obrigado, Pai, porque existe um depósito, existe algo que o Senhor tem falado a ele já compartilhou, inclusive, comigo. Existem coisas preciosas que ele quer compartilhar nessa noite, que o Senhor falou com ele, falou com a Priscila. Existe algo que o Senhor tem feito, existe uma graça que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, Pai. Eu oro agora para que o Senhor possa usar ele com autoridade nessa noite, usar a vida dele, Pai, com liberdade, para ministrar os corações, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre nós hoje. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Tua casa, mano. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha. E, gente, hoje à noite eu tô roubando uma mensagem da minha esposa. Ontem, quando a gente estava saindo de Fernandópolis, eu entrei no carro e de repente essa mensagem começou a queimar no meu coração e eu sabia que eu precisava pregar ela hoje à noite, tentar pregar ela. Eu dei uma puxada no esboço dela, eu fiz algumas alterações, mas eu já quero começar dizendo, essa aqui é uma das mensagens prediletas que eu já ouvi na vida, minha esposa é genial, então se você quiser ouvir a mensagem de verdade, ela se chama Está Escrito, o nome da minha esposa é Priscila Subirá, você consegue encontrar essa mensagem no YouTube e eu recomendo bastante que você ouça essa mensagem, a original. Mas esse tema foi muito claro, quando eu senti isso, eu não tinha dúvida de que era o que eu precisava pregar e que a gente ia conversar um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouco de Bíblia, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E me incomoda um pouco, várias vezes, ver pessoas que caminham há tempo com Cristo, e eu vejo essas pessoas se dobrando a tantos ideais completamente antibíblicos que não são algo condizente ao coração do Senhor. E várias vezes eu vejo pessoas que caminham há anos com o Senhor, mesmo que elas são jovens. Mas se alguém pergunta para ela por que a Bíblia é como ela é, por que a Bíblia é a palavra de Deus, por que a Bíblia tem autoridade, ela não sabe responder. E muitas vezes a gente não tem o interesse de se aprofundar nisso e a gente não dá a devida importância para a palavra de Deus. Isso aqui muda tudo. Eu quero, antes de começar essa palavra, trazer um pouquinho de plano de fundo para o que a gente vai falar hoje. Grande parte do estudo da teologia é a arqueologia, é a ciência dos entulhos. Onde existe narrativa histórica, existem potes quebrados, deixados para trás, existem confirmações, seja como elas forem, que a arqueologia descobre e de novo confirma. A Bíblia tem vários estilos literários diferentes. Parte da Bíblia é narrativa histórica, parte são canções, parte são poemas, parte são correspondência, carta de uma pessoa para uma igreja, de uma pessoa para outra, parte são contabilidade, parte é genealogia. O pessoal pula, mas quem nunca pulou genealogia, que tira a primeira pedra. Mas enfim, estilos literários diferentes, mas a Bíblia, ela é uma obra sobrenatural, porque você tem diversos autores, de diversos lugares, diversos períodos na história, diversas línguas, diversos estilos literários, apresentando uma narrativa unificada, um tema coeso. A Bíblia faz sentido de capa a capa, existe uma sinergia, porque seja narrativa histórica, seja poema, seja canção, existe uma tese, existe um ponto principal, existe uma narrativa coesa que apresenta um mundo que foi criado e redimido, e as coisas ainda estão se aproximando para o desfecho que a Bíblia já apresenta, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre essa ciência dos entulhos, começando sobre a arqueologia, porque várias vezes você vai ouvir pessoas dizer: cara, você tem essa crença tão retrógrada, você acredita nesse livro tão antigo, e esse livro já mudou, ele já foi alterado, ele já não tem mais, ele já se perdeu o seu significado. A Bíblia não é mais o que ela era antigamente. E, na verdade, isso é conversa de quem nunca decidiu dar uma olhada para a Bíblia.
Em 1947, nós tivemos uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, que são os manuscritos do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto. E eles são extremamente relevantes, porque eles eram quase 1000 anos mais velhos do que os pergaminhos mais velhos que nós tínhamos. Na caverna do Qumran, eu quero até que tenha uma foto aí, coloquei a foto. O pessoal está com a foto? Acho que sim, né? Essas cópias, as mais recentes essas cópias do Mar Morto, eles datam para pergaminhos que foram escritos antes de Jesus, pelo menos 100 anos antes de Jesus. Então eles são muito antigos, 900 anos mais novos, mais velhos do que os anteriores, não tem? Tem foto? Suave, é uma foto de um pergaminho velho, você imagina na sua cabeça. E o que acontece? Nessa caverna de Qumran, que os caras encontraram um monte de pergaminho preservado, eles encontraram todo o Velho Testamento, com exceção do livro de Esté. Quando isso aconteceu, na comunidade científica, a galera já começou a se preparar, porque a primeira coisa que eles iam fazer era comparar isso com outras versões que eles já tinham encontrado, do Velho Testamento, desses pergaminhos, para dizer, olha só como a mensagem da Bíblia foi alterada. E para surpresa de todo mundo, havia 0,7% de alteração nesses pergaminhos, em quase 1000 anos de diferença. O que mudou não foi o que eles diziam, foi como eles diziam, porque o que mudou foi o hebraico. A mensagem era a mesma e ela foi preservada. Cara, olha um livro de ciências que você tem de 5 anos atrás, um livro de língua portuguesa, as coisas mudam muito rápido e a gente tem que fazer essas mudanças. Mas no intervalo de quase 1000 anos, esses pergaminhos foram completamente preservados, a mensagem foi preservada, original. Hoje em dia, quando você tira o seu celular do bolso e você lê o Velho Testamento, você está lendo o que os patriarcas, você está lendo o que Moisés escreveu. Você está lendo sobre o que Abraão falou e Deus revelou para Moisés. Você está lendo sobre o que aconteceu durante todo o Pentateuco com os profetas. Você está lendo a mensagem original, ela foi preservada e você pode dar um forte aplauso ao Senhor por causa disso, amém? Então, e desde lá de trás, isso é algo importante, os judeus, desde lá de trás, eles tinham um entendimento de escrituras coletivas, eles chamavam ela da Tanakh, que eram os livros inspirados pelo Espírito. Então eles tinham esse entendimento. Você vai ver até Paulo, um cara que foi criado num contexto extremamente judeu, farisaico, e você vai ver ele repetidamente falando das sagradas letras, sagradas escrituras, e não é algo só exclusivo do Novo Testamento. Diversas vezes na palavra de Deus você vai ver essa menção do coletivo, desses livros da lei que em coletivo compunham a palavra de Deus. E eles tinham esse entendimento. Historicamente a gente vê que praticamente todo o século tinha uma grande assembleia judaica. Se não, nessa grande assembleia judaica isso acontecia recorrentemente, onde essas pessoas se uniam e falavam, cara, qual que é essa narrativa unificada coesa? Onde foi o próximo livro que o Espírito Santo inspirou? E eles tinham essa ideia, essa noção de que o Espírito estava inspirando a Escritura. Então eles falavam das escrituras coletivas, é a Tanakh, Isso é o nosso Velho Testamento. A Tanakh, que é para os judeus, as escrituras coletivas, elas têm 24 livros, que são os mesmos livros que a gente tem nos nossos 39. O lance é que eles têm os 12 livros dos profetas, num livro só. Os 2 livros de Samuel são um livro só. Tem alguns livros que são um livro só. Na nossa Bíblia hoje, ela é separada. Mas nós temos o Velho Testamento, como nós temos, por causa de todo esse processo, onde essas pessoas se reuniam e eles tinham esse entendimento unânime de que esse livro foi inspirado por Deus, ele tem uma narrativa coesa e unificada. Para você entender, eu vou falar de uma exceção. Na literatura intertestamental, ou intertestamentária, é um desses 2 termos, que são os apócrifos. Nós temos, por exemplo, os livros de Macabeus. Os livros de Macabeus, eles são completamente históricos. A narrativa histórica deles é confirmada. O que o livro diz é verdade. Tudo o que acontece em Macabeus foi profetizado no livro de Daniel. Só que os próprios judeus que acatavam isso como narrativa histórica, ensinavam isso aos seus filhos acerca do período do Segundo Templo, entendiam que esse livro não era inspirado pelo Espírito. Por algum motivo, eles tinham essa concordância de que o Espírito tinha parado de falar ali. Depois de Zacarias é Miqueias ou Malaquias? Malaquias, né? São vários nomes, gente. Que ele tinha parado de falar em Malaquias e que ia vir algo novo que ia continuar.
Então eles tinham esse entendimento desde lá de trás, de escrituras coletivas, dessa era a palavra de Deus, e eles zelavam e guardavam por ela. Justamente por esse zelo, esse cuidado com que eles entendiam ser a palavra de Deus, é que os escribas de Israel desenvolveram essa tradição de sentar com o pergaminho da lei aberto, o próximo pergaminho em branco, e cautelosamente, cuidadosamente, meticulosamente copiar aquele pergaminho letra por letra, porque o significado, a mensagem não podia ser alterada. Eles tinham todo o respeito do mundo para com esses pergaminhos, porque eles entendiam que isso era a palavra de Deus, amém? E aí o Novo Testamento, para dar um pouquinho de contexto, como nós canonizamos esses livros, essas epístolas que chegam no Novo Testamento, que agora são a narrativa unificada, fazendo parte da nova aliança. Jesus chega, ele consuma nessa velha aliança, ele estabelece um novo tempo, ele estabelece sua igreja, e nós agora caminhamos a partir dessa nova aliança. Colossenses 3 é um dos meus textos favoritos, falando acerca dessa nova aliança. Mas existe um novo tempo, e começam agora as epístolas. Antes, até então, os crentes ali do primeiro século não tinham o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito no primeiro século da igreja estabelecida de Jesus. Então, quando você lê Lucas e Atos, que é um livro unificado também que a gente separou, quando você lê Atos, você vai ver que é a continuação de tudo que aconteceu em Lucas, esse movimento que Jesus começou. Você vai ver que Atos começa dizendo isso, que depois que Jesus ressuscitou, ele gastou 40 dias com seus discípulos, ensinando como toda a Escritura, todo o Velho Testamento apontava para ele. E agora ele apontou essa igreja, estabeleceu essa igreja para que eles anunciassem essas boas novas a todo mundo. E 2000 anos depois, essas boas novas viajaram mares, oceanos, desertos, perseguições. Jesus deu sua vida por isso, os amigos de Jesus deram sua vida por isso, e hoje nós estamos aqui e temos acesso a essas boas novas por causa deles. Mas, durante esse primeiro século, essa nova igreja precisava ser discipulada e apacentada, e é quando essas epístolas começaram a acontecer. E existe um motivo pelo qual nós canonizamos esses livros em específico no Novo Testamento. Então, essas epístolas foram escritas, e você tem os discípulos, os pais da igreja, que foram discípulos dos discípulos de Jesus, como por exemplo Policarpo, que era um discípulo de João, diretamente. Eles já falavam nessa época, então, que dizia a segunda geração da igreja, depois de João, que era discípulo de Jesus, que foi a primeira leva, você tinha Policarpo. Ele já falava sobre esses livros, essas epístolas serem inspiradas pelo Espírito. Em 2 Pedro 3, no versículo 15, você vai ver Pedro validando as epístolas de Paulo como parte das Escrituras. Então eles tinham esse entendimento de que o Espírito continuou falando. Aquilo que antes tinha parado, agora estava continuando. E aí, nesse primeiro século isso foi estabelecido. Tanto que hoje, nós temos, na verdade, mais de 6.000 cópias que já foram encontradas do Novo Testamento, inteira, mais de 6.000 cópias, em línguas diferentes, traduções diferentes. Só que se você tirasse todas as cópias que a gente já encontrou na arqueologia do Novo Testamento, nós temos mais de 10.000 traduções, de diferentes línguas que você podia tentar reconstruir isso. E se não fosse isso, nós temos mais de 30.000 citações dos pais da igreja sobre o Novo Testamento. Então, se você nunca tivesse encontrado cópias do Novo Testamento estabelecido já no coletivo, você ainda poderia reconstruir ele 29 vezes, só com as citações dos pais da igreja. Então nós sabemos que essa mensagem também foi preservada, porque você olha esses pergaminhos velhos e eles dizem a mesma coisa do que a Bíblia que você lê hoje. Até porque, um bônus aqui, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das mais sérias, eles levam tradução muito a sério. Várias vezes saem novas versões, e a Sociedade Bíblica que mais pede mudancinha nas versões novas é a brasileira. Então existe esse respeito ainda hoje. Então, existe aí uma certa polêmica. Se você já se aprofundou no assunto, você provavelmente já entrou em discussões, ouviu pessoas discutindo por isso. Olha aí, esses aí são os pergaminhos do Mar Morto, parte dos pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados. Então, o negócio data para antes de Jesus. Essa é uma pintura do Concílio de Nicéia. Então, existe uma polêmica sobre o Concílio de Nicéia, sobre Constantino, se isso foi do bem, se isso foi do mal, independente disso. Quem Constantino convocou nesse Concílio de Nicéia, que aconteceu mais ou menos 300 anos depois de Jesus ali, 300 e alguma coisa, foram os pais da igreja. E o que esses pais da igreja, esses pastores, essas pessoas que estavam apacentando a igreja de Cristo, decidiram e concordaram mutuamente em canonizar, foi o que eles já tinham visto, a segunda geração da igreja estabelecendo como cânon, como que era inspirado. Foram o que eles viram nas próprias escrituras, como por exemplo a gente falou de 2 Pedro 3,15, Pedro reconhecendo as escritas de Paulo. E várias pessoas tiveram mais uma vez, como antigamente nessas assembleias judaicas,
essa sensação, esse sentimento unânime, com guia da própria Escritura e toda a coesão de que isso era a palavra de Deus. Meu ponto é, a palavra de Deus tem sido preservada. E toda a nossa ciência, né, a ciência do entulho, a arqueologia, a linguística, tudo continua comprovando isso. Então, toda vez que você escuta alguém falando, a Bíblia perdeu o significado, é mentira. É mentira, e nós temos um mundo acadêmico inteiro que desprova isso. Qualquer pessoa que trata a Bíblia com distrato nunca gastou tempo para estudar a Bíblia. Se você fizer isso, normalmente se a pessoa faz isso de verdade, ela se converte. Você tem até o Justin Martyr, perdão gente, eu gringuei, mas é porque eu estou estudando teologia em inglês. Justinho Martyr, é esse o nome dele? Ele era um romano, um advogado romano que decidiu estudar a fundo tudo que estava acontecendo para desprovar essa criança do evangelho, que doideira. Converteu. Várias vezes é o caso assim, o cara virou um herói para a igreja. Ele não era Justinho Mártir antes de ser martirizado. Mas enfim, tudo isso, falando da arqueologia, da sinergia, para estabelecer aqui como introdução, que a Bíblia não é brincadeira. Não é alguém que decidiu fazer uma pegadinha cósmica em todo mundo e colocar um monte de livro junto. Isso aqui é a palavra de Deus e ela tem sido tratada dessa maneira, né, por Cristo e sua igreja. É exatamente nesse ponto que eu quero entrar, a postura de Cristo acerca das Escrituras. Cristo pregou em cima da narrativa histórica da Bíblia, ele falou da Bíblia profeticamente, Jesus respeitou essa autoridade bíblica, como a Bíblia era a palavra de Deus. Ele nos disse que a Bíblia não falha. E a Bíblia mesmo fala várias coisas interessantes sobre a Bíblia. No Salmo 119, no versículo 105, nós aprendemos que a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não existe como caminhar com Cristo, como caminhar com Deus, né, ausente de sua palavra. Quem vai iluminar o caminho é a palavra de Deus. A Bíblia também diz que ela é nossa arma, em Efésios 6,17. Nós sabemos que nós temos essa espada do Espírito, o texto diz que é a palavra de Deus. Então, várias vezes a gente também olha para essa obra que aos nossos olhos é tão simples, é tinta e papel, é um aplicativo no seu celular e a gente pergunta, cara, como que pode um livro grande, muito, muito velho, ser a palavra de Deus? Né? Como que isso aqui pode ser a palavra de Deus, a voz escrita de Deus? Mas sinceramente isso não é de surpreender. Quando a sagrada redenção se parece um homem pendurado em uma cruz de madeira, quando ele tem um túmulo vazio que é feito de pedra, e o jeito que nós celebramos essa sagrada redenção, tem aparência de pão, tem gosto de pão e vinho, ou suco de uva. Deus sempre se comunica conosco na nossa linguagem. A redenção, que é a maior torção do enredo da história, se parece com um homem numa cruz, o Filho de Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne. Jesus tinha aparência humana, ele precisava ir no banheiro, ele ficava suado de caminhar, ele sentia fome. Esse é o nosso Salvador. Então não é de surpreender que a palavra poderosa de Deus ia se parecer simples no nosso contexto, quando ele fez todo o resto simples no nosso contexto. Amém? Segundo Timóteo 3, no versículo 16 ao 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hebreus 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Agora, além disso tudo, que nós já conversamos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome.
O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Antes da gente entrar no passo a passo, no contexto dessa passagem, eu quero estabelecer um pouquinho das minhas intenções de entrar aqui, de falar sobre isso. Não somente você vai ver um mundo que cada vez mais se posiciona nas trevas e contra o que a Bíblia diz e contra a vontade de Deus, e o mundo vai te ridicularizar cada vez mais por tentar se posicionar na palavra de Deus. Na igreja primitiva em Roma, os cristãos eram mortos e ridicularizados por crer na palavra de Deus. Eles eram mortos porque aos olhos de Roma eles eram considerados ateus, e eles eram ridicularizados por serem ateus, porque eles não criam no panteão de deuses gregos. Em Jerusalém, onde a igreja começou, eles eram ridicularizados como uma seita, chamada da seita do caminho, que estava saindo do controle, e eles eram perseguidos e mortos e ridicularizados por crer no que eles criam. Então não é para surpreender se o mundo te tratar de maneira hostil, te chamar de retrógrado ou antiquado, ou qualquer outra coisa, e um dia até mesmo querer cuspir ou te matar, porque você crê na palavra de Deus. Esse tem sido o padrão desde o princípio. Mas não existe só oposição à Bíblia do lado de fora da igreja. E nós vemos aqui que existe uma velha estratégia do diabo de tentar difamar a Bíblia pela Bíblia por dentro. O maior inimigo que nós enfrentamos hoje, eu diria que não é o anticristianismo, porque uma torre reta ela evidencia a torta, a luz evidencia as trevas. É muito fácil às vezes ver como o diabo é diabólico. Eu diria que o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, ele é o subcristianismo. É a monidão que nós sabemos que Deus detesta. É misturar a palavra de Deus com um monte de coisa contra a palavra de Deus, ou depreciar a palavra de Deus e caminhar baseado na nossa própria vontade. E é por isso, por causa desse tempo que nós vivemos, onde você vai ver pessoas às vezes falando contra a Bíblia, pela própria Bíblia, ou tentando se desfazer da importância bíblica dentro de igrejas, que eu acredito que é importante que a gente olhe para o posicionamento de Cristo a respeito das Escrituras. Porque ele não somente valida as Escrituras, mas nessa passagem ele nos mostra exatamente como nos posicionar nas Escrituras contra essa velha estratégia do diabo. O diabo chega e Jesus está com fome, ele jejuou por 40 dias, e se você ouviu as outras sessões, você ouviu meu pai falando um pouquinho sobre o jejum, falando que Jesus aqui provavelmente está no ponto, quando a Bíblia diz que ele teve fome, não é a fome de pular uma refeição, é quando as reservas se esgotaram e o corpo está começando a consumir o tecido vivo. É aquele instinto de sobrevivência, e é nesse ponto que Jesus está. Agora eu quero que você pense no quanto o povo de Israel reclamava a respeito de Deus no deserto, porque eles estavam cansados de comer maná. Jesus, com o corpo começando a consumir o tecido vivo, tem o diabo apelando para o seu emocional, porque o que Jesus está sentindo é fome. Então, o diabo apela para o emocional de Jesus, porque ele está com fome. E ele chega e ele diz: se você não é o Filho de Deus, manda que esses pães, essas pedras se transformem em pães. Agora Jesus, ele se posiciona, e ele diz: está escrito, e eu quero que você preste atenção nisso. Jesus não diz: Satanás, eu sou amor, está tudo certo. Jesus não diz: eu faço o que eu quiser mesmo, está aqui um cupcake, não é nem só um pão. Jesus não diz: eu realmente sou o Filho de Deus, toma aqui um peteleco. Jesus não diz: não, você está olhando isso do jeito errado. Eu sou o filtro, eu sou Jesus. Jesus está dizendo: está escrito. Jesus, nesse momento, ele está se posicionando na palavra de Deus. Ele não está agindo segundo a sua própria vontade, e é o que nós vemos em todo o ministério de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, o nosso noivo, o nosso exemplo de se caminhar. O fato de que nós somos hoje cristãos, na verdade, vem da palavra que um dia significou cristinhos, que vem da ideia de se imitar a Cristo. Então ele é o padrão. E você vai ver Jesus sendo guiado pelo Espírito. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele está desempenhando a vontade do Pai. E em desempenhar a vontade do Pai, guiado pelo Espírito, Jesus, o Filho, se posicionando nas Escrituras. Você tem toda a Trindade envolvida aqui nesse momento, se posicionando na palavra de Deus. Jesus na terra fazendo isso. E ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E hoje, do mesmo jeito como o diabo apela para o emocional de Jesus, ele vai tentar apelar para o seu emocional.
ele vai tentar apelar para o seu emocional, contra as Escrituras. Mas você nasceu assim. Mas ele nasceu assim. Ele é desse jeito, não é culpa dele. Não é culpa sua que te trataram mal essa semana. Deus com certeza vai entender. Você dá uma tropeçada nessa área hoje, porque você está se sentindo mal. Deus vai entender. Mano, Jesus está lá com o seu corpo consumindo tecido vivo, morrendo de fome, e quando o diabo apela para o emocional dele, o que sai de Jesus é a Bíblia, são as Escrituras. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo vai para a segunda parte da sua estratégia. No versículo 5. Aproveita para dar uma esticada nos braços. Pergunta para a pessoa do seu lado se ela está bem. Então, Lucas 4. No versículo 5, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então, agora que Jesus devolveu a tentação emocional do diabo com as Escrituras, e o diabo vê que Jesus está posicionado nas Escrituras, porque tem gente que já cai na tentação do emocional porque nem Escrituras tem. Você não pode dar o que você não tem, e quando você é exprimido, se não tem Bíblia dentro de você, não vai sair Bíblia dentro de você. Então tem gente que já cai nesse primeiro critério, o diabo nem precisa ir lá, mas como Jesus está posicionado solidamente nas Escrituras, é aí que o diabo vai. Então o diabo agora, ele começa a falar, na verdade, peraí, me perdi. Na primeira tentação emocional de Jesus, vamos voltar um ponto aqui. De novo, gente, roubei a mensagem da minha esposa. Escute a versão dela original. Quando o diabo apela para o emocional de Jesus, Jesus não somente se posiciona nas Escrituras, mas ele se posiciona com boa lógica. Porque existe um contexto, existe uma coesão bíblica e uma passagem não anula a outra. E Jesus tem em mente o seu raciocínio montado, que por mais que ele possa transformar pães em pedra, por mais que ele pudesse pedir ao Pai que fizesse isso, ele sabe o que o Pai pensa, ele conhece a coesão dessa narrativa, e ele sabe que nem só de pão viverá o homem. Então, não somente ele devolve Escritura, ele devolve boa lógica. Você vai precisar de boa lógica lendo as Escrituras, porque você vai precisar entender que tudo tem um contexto, tudo tem uma orientação. Você não interpreta a narrativa histórica do mesmo jeito que você interpreta um salmo, uma canção. Por mais que toda a palavra de Deus seja verdade, não é toda a palavra que é literal. Todas elas têm interpretações. Tudo tem um contexto correto. Então Jesus, com boa lógica, interpretando esse momento e qualquer vontade de Deus, com boa lógica ele responde, que nem só de pão viverá o homem. Só que agora, o diabo está tentando uma outra coisa, ele dá uma boa lógica também. A boa lógica que o diabo apresenta é que ele sabe que Jesus, por causa de todas as profecias, o Messias está ali para redimir a autoridade do mundo. Então o diabo agora, com boa lógica, oferece um atalho para Jesus. Não é isso que você está aqui para fazer? Então termina com isso depressa. Ele agora está tentando ir na boa lógica, porque Jesus usou boa lógica. E não é só uma vez que Jesus usa boa lógica. Por exemplo, quando as pessoas se aproximam ali de Jesus, os fariseus, eles tentam preparar essa armadilha. E eles estão perguntando acerca de pagar impostos ou não. Jesus utiliza boa lógica, baseada na sua interpretação bíblica.
ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele está fazendo um posicionamento sensato, porque ele tem a interpretação das Escrituras. Faz sentido? Então Jesus faz isso recorrentemente em seu ministério. Agora, o diabo está tentando ele pela lógica. Só que Jesus responde de novo com as Escrituras. Ele diz: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quer dizer, diante de uma lógica que poderia até fazer sentido, não, vou te entregar de mão beijada o que você está aqui para fazer, você não precisa desse jeito ir para a cruz, você não precisa desse jeito sofrer, você não precisa passar por todo esse perrengue, e resolve aqui agora, depois você se acerta com o Pai. Ele oferece um atalho, ele oferece um pensamento lógico. Mas Jesus de novo se posiciona nas Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é superior, ela é suprema, ela é acima do nosso entendimento. E se alguém quebra a sua lógica, o seu pensamento, você ainda tem que se posicionar nas Escrituras pela fé, e dizer: cara, talvez eu não entenda isso tudo, e eu preciso estudar mais, e mesmo se eu estudar a minha vida inteira, pode ser que eu não entenda isso, mas eu creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. A minha coisa predileta como um aluno de teologia é saber que eu estou estudando hoje, né, com várias pessoas, e nós estamos estudando anos, literalmente milhares de anos de estudos de pessoas que estavam estudando a palavra de Deus. E você pega qualquer uma dessas pessoas e você senta elas na mesa, né, qualquer pessoa, qualquer pai da igreja, todo mundo que estudou isso de lá e até aqui, senta os caras e vai por uma pergunta bem básica do tipo: mas mano, como que Deus não tem começo? E aí está todo mundo batendo a cabeça na mesa, porque a gente não consegue entender o começo de quem Deus é, porque Ele não é uma invenção humana. Num certo sentido, o meu entendimento não suporta quem Deus é, eu sou pequeno demais para isso. Mas por mais que hoje eu não possa conhecer Ele plenamente, eu posso conhecer verdadeiramente. E mesmo essa visão fragmentada, que a Bíblia diz que hoje é uma revelação como por um espelho, que é embaçado, mas que um dia eu vou ver face a face, eu sei que essa visão, como que por um espelho embaçada, é a verdade sobre quem Deus é. Então, mesmo que o meu entendimento seja pouco e não completo, eu ainda me posiciono na palavra de Deus, e Jesus faz isso. Então o diabo apresenta ele para uma boa lógica, e Jesus diz: acima da sua boa lógica, a palavra de Deus diz isso. Como eu poderia seguir a sua boa lógica e quebrar o que a palavra de Deus diz? Então, mais uma vez, Jesus se posiciona no que está escrito. Nós temos que ter esse coração. Uma vez eu escutei uma história de um estudante, que ele estava no seminário, e ele estava num daqueles seminários onde o professor já não era mais convertido. O fogo do cara estava tão apagado que ele era praticamente um ateu ensinando teologia. E aí ele estava falando sobre a passagem do Mar Vermelho, de quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Ele começou a falar: mas isso aqui não é nada extraordinário, como as pessoas pensam. Sabe, a essa altura do mar que eles passaram, era raso que dava para passar a pé, tinha uns 15 centímetros só de profundidade. Aí ele falou isso, né, falando: não foi tanta coisa assim, Deus abriu o mar. E esse aluno ali do seminário novo convertido estava lá, uau, chacoalhado lá atrás. E o professor falou: o que é isso? O que é isso? Falou: esse milagre é ainda maior que eu imaginava. Professor, como assim? Eu estou falando que não é tão extraordinário assim. Quer dizer que Deus afundou o exército egípcio inteiro em 15 centímetros de água. Obrigado por essa revelação, professor. Desse jeito nós precisamos ser. Uma vez, reza a lenda, de que uma mulher estava lendo uma Bíblia no avião. Aí chegou um cara, olhou para ela já com desprezo, né, viu ela uma mulher mais simples, lendo a Bíblia. Ele falou: você acredita nesse livro aí? Esse livro tem um monte de baboseira. Ela baixou o óculos um pouquinho, olhou para ele, tipo: conte-me mais. Você acredita mesmo? Nesse livro tem a história de uma baleia que engoliu um homem. Você acredita nisso? Ela diz: bom, moço, a Bíblia diz que foi um grande peixe, não necessariamente uma baleia. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar. E esse tem que ser o nosso posicionamento. A gente não pode depender só do nosso próprio entendimento. Isso é bíblico, a gente não depende da nossa lógica.
entre boa lógica que às vezes o mundo pode me oferecer e fazer sentido na minha cabeça, eu ainda prefiro me posicionar na palavra de Deus, mesmo quando eu não entendo ela. O que o diabo ofereceu para Jesus foi um atalho. Nós vemos no Getsemane Jesus transpirando sangue, em tensão, porque a missão que ele vai enfrentar é séria, não é brincadeira. Você conhece alguém que já estava tenso, a ponto de suar sangue? Eu não conheço ninguém que já passou por isso. Cara, a agonia de Jesus é demais, ela é imensa, e a oração de Jesus é: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se tiver outro jeito de fazer isso aqui, eu acato isso agora. Jesus está orando isso, ele está pedindo: Senhor, tem outro caminho? Mas a oração de Jesus é: mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Que não seja feita a minha, mas a sua vontade. E hoje, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos seguidores de Jesus, comprometem, deixam de seguir ou caminhar de acordo com a palavra de Deus, para que seja feita a minha vontade. Para que o mundo faça sentido aos meus olhos. Para que as coisas sejam como eu quero. Amados, nós somos quem tem a perspectiva limitada, não Deus. A perspectiva de Deus não tem limites, é por isso que nós nos ajustamos à sua perspectiva. Mas Israel, nos dias de hoje isso não faz sentido. Cara, mas eu não estou vivendo por dias de hoje. Eu não estou. Eu estou vivendo para ouvir da boca do meu Senhor a frase: servo bom e fiel, entra para a festa e vai me dar um chest bump assim, ó, sabe? Vou ganhar um abraço apertado de Jesus, um beijo, e eu vou entrar e sentar no meu lugar na mesa, vou ficar feliz. É para isso que eu estou vivendo. E você tem que decidir para que dias você está vivendo. Jesus, ele se posiciona com suprema confiança na palavra de Deus, mesmo diante de boa lógica. Faz sentido? O diabo, ele tenta Jesus pela primeira vez, apelando para o emocional dele. E Jesus responde com escritura e boa lógica. Quando o diabo apela para a lógica, Jesus responde com escritura e suprema confiança na palavra de Deus. Faz sentido? 2 Coríntios 10, versículo 3 ao versículo 5, diz: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Depois de já, quase 6 anos estudando teologia, tem coisa que para mim faz muito sentido, mas tem coisa que ainda não faz sentido, e mesmo que não faz sentido, eu me posiciono em fé, sabendo que Deus tem razão e não eu. E quem sou eu para questionar a perspectiva dele? Você pode dizer: mas isso é uma postura tão infantil, está com medo de... Cara, não, é infantil mesmo. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma criança nas mãos deles. Quem sou eu perto de Deus? E eu confio no meu papai. Você pode chamar isso de infantil com toda razão. Mas se tem algo que eu entendo como pai hoje, minha filha tem 1 ano e 5 meses, é que ela não sabe das coisas como eu sei. Ela teve uma fase na nossa casa que ela queria cutucar tudo. E ela ia, dedinho na tomada, gente. Ela, não. Ela olhava. Aí tinha um cacto lá em casa. Aí ela foi cutucar o cacto, a gente, ela, não. Aí ela ficou olhando para o cacto. Olhou para a gente, olhou para o cacto. Cutucou o cacto. Aí ela começou a chorar, tinha um espinhozinho no dedo dela, foi triste. Mas várias vezes a gente é essa pessoa. Vamos cutucar? A Bíblia diz não. Aí depois a gente não entende porque o dedo dói. Depois disso, o versículo 9 diz: o diabo levou a Jerusalém. Essa parte que a gente acabou de ler. Não, essa é a parte, o versículo 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo. E gente, se você está confuso nessa altura do campeonato, Lucas 4 e Mateus 4 contam a história em passos diferentes. Eu estou lendo aqui a de Lucas, falam a mesma coisa. Eu não sei qual foi a sequência, se um lembrava de um jeito, outro de outro, mas essas 3 coisas aconteceram. Depois disso, o diabo levou Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem.
Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, depois da lógica, o diabo trouxe lógica, Jesus se posiciona com suprema confiança na Escritura. Então agora o diabo traz Escritura, mais uma vez. Última coisa na questão da lógica. O diabo faz isso muitas vezes. Não, a Bíblia dizia isso, mas para esse tempo. Pensa, cara, você ama a sua namorada. Ela ama você, vocês são praticamente casados. Faz sentido? A palavra de Deus é suprema, qualquer lógica que pareça boa aos nossos olhos. Então agora ele vai para a Escritura. E agora Jesus responde ele: as Escrituras sagradas afirmam, não põe à prova o Senhor seu Deus. Jesus responde ele com Escritura e com contexto. Porque a passagem que o diabo está trazendo para ele aqui é prometendo proteção àqueles que o adorem. O versículo anterior diz: a violência não chegará perto de sua casa e praga nenhuma chegará à sua tenda. Ele está falando com o povo de Israel, numa jornada contínua de muito tempo. E esse aqui é o contexto da passagem. Existe aqui um sentimento poético, uma passagem de Salmos. É uma canção que eles estão cantando. O que a canção significa é que Deus está cuidando de você. Mas ela fala de um povo em exílio, caminhando pelo deserto, encontrando inimigos na terra. Ela não fala de um povo que está correndo para cima de um urso com gravetos para cutucar ele. Faz sentido? Jesus apresenta aqui, né, um contexto. Então ele traz uma passagem agora de Deuteronômio, onde Moisés está dando instruções para o povo acerca de como eles deveriam viver. E uma das maiores ênfases do texto é não adorar a ninguém a não ser Deus. Até o versículo anterior, né, que Jesus citou, diz exatamente isso. Então agora Jesus usa essa passagem de Deuteronômio. Então ele traz um contexto. A Bíblia também diz que você não coloca Deus à prova. Então o diabo apresenta agora a Escritura. Um texto isolado, fora de contexto da Escritura. E Jesus agora, com conhecimento das Escrituras de maneira integral, diz: diabo, não é bem assim. Porque olha só o que a Bíblia diz. E Jesus mostra aqui o valor do contexto. Faz sentido? 3 estratégias velhas do diabo. A primeira, apelar para o emocional. Quando o diabo faz isso com Jesus, o que Jesus faz? Escritura. E boa lógica. Ele tem um pensamento sóbrio, mesmo que ele está com fome. Aí, o diabo vai para o passo número 2. E ele tenta Jesus com Escritura e boa lógica. Na verdade, tenta Jesus com boa lógica. E diante de boa lógica, o que Jesus faz? Ele devolve Escritura e suprema confiança na Escritura. E aí, quando o diabo tenta Jesus, então, com as Escrituras, ele combate aquilo com Escritura e contexto. Olha para a pessoa do seu lado e diz: contexto. Um grande problema que nós temos na igreja é ficar descontextualizando as coisas. Você vai ver, às vezes, várias aquelas tipo caixinhas de promessa. Eu não estou falando contra isso, existem várias promessas na Bíblia para você. Só que várias pessoas conhecem essas passagens e só fora de contexto. Não quer dizer que elas não têm significado, não quer dizer que elas não se aplicam para a sua vida. Mas é que você pode tirar muita coisa fora de contexto e fica bem assustador. Tem vários versículos que você tirar de contexto não são muito bonitinhos. Tem um meme muito engraçado sobre isso. Tem o pessoal segurando a plaquinha como se fosse a plaquinha dos versículos assim, que a gente gosta de tirar de contexto. Né? Tipo, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. Tem um contexto, não quer dizer que não é para nós. Mas daí tem tipo, né? E os ímpios queimarão, sabe? Um versículo só assim. E eu vou destruir sua casa. Tem umas coisas assim, enfim, é a ideia. Mas o contexto é muito importante.
De novo, vai ouvir a mensagem original, por favor, é muito melhor que essa. Está escrito, Priscila subirá. Mas realmente tinha o sentimento de compartilhar isso com você hoje. Mas, cara, me constrange muito isso que a gente acabou de ver. Que o Filho de Deus, o Verbo na carne, ele tem esse tipo de posicionamento nas Escrituras. E muitas vezes nós desprezamos tanto o poder da palavra de Deus. Isso tem um histórico sério em toda a humanidade. E, cara, Jesus se posiciona dessa maneira nas Escrituras, então eu fico pensando na gente. Na verdade, isso aqui não é só um segredo que a gente vê em Jesus, de qual tem que ser o posicionamento nas Escrituras, mas após se posicionar nas Escrituras desse jeito. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus, depois disso, repreende o diabo. E fala que o diabo agora teve que esperar até a próxima ocasião oportuna. Por 3 anos o diabo não pôde mexer com Jesus. Não fez mais nada. Esse foi o nível da resistência. Imagina o diabo mexer com você, você faz uma oração e agora ele tem que esperar 3 anos de novo. Tamanha foi a surra que ele tomou de você. Tamanha foi a resistência. Esse foi o nível do que aconteceu no deserto. Eu não sei porque a gente às vezes não entra nessa passagem, tipo, realmente imaginar o nível do que está acontecendo aqui. Primeiro, você já foi num deserto, um lugar deserto, e dormiu lá sem nada? Cara, esses tempos atrás a gente estava em Fortaleza, um lugar lindo, um paraíso que Deus fez. E aí tinha umas dunas lá, e era um lugar bem deserto. Aí eu estava lá andando, e a galera saiu, e eu fiquei sozinho por 15 segundos, e eu pensei, cara, pelo amor de Deus, eu não ia aguentar ficar aqui a noite inteira. Estava escuro pra caramba. Parecia que eu via coisa atrás do mato, por 15 segundos. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, velho, imagina acampar 40 dias no deserto. Isso que eu estava em Fortaleza. Eu estava escutando o mar, né? Chuá. Ou como diria 3 palavrinhas que minha filha ouve o tempo inteiro. Churuá, churuá. Chuá. Eu estava sentindo um ventinho. Então eu quero que você pense nisso, realmente, porque um dos nossos maiores problemas é que a gente lê a Bíblia e não pensa, tá ligado? A gente vai lá assistir o filminho da Marvel, a gente vê uma cidade alienígena, com as coisas flutuando, as coisas de ouro, tudo no sistema mitológico. Volta para casa, fica pensando no filme, caraca. Aí a gente lê a Bíblia falando do céu, pensa num monte de anjo bebê sentado com harpa e nuvem, pelo amor de Deus, qual é o nosso problema, velho? Sério, né? A Bíblia te bagunça. Muito. É extraordinário. Cara, vai ler Hebreus no capítulo 1, Apocalipse no capítulo 1, Colossenses no capítulo 1, que a Bíblia fala acerca de Jesus em sua soberania. Apocalipse 4, como a Bíblia descreve a sala do trono branco, onde nós temos a presença concentrada de Deus. Existe uma forma corpórea de Deus que se senta num trono, com Jesus à sua direita. Nessa sala do trono branco, que baita nome épico. 24 tronos de 24 anciões que vamos combinar. Quem que são os caras? Tem várias teorias, mas não tem nenhuma base realmente bíblica que a gente tem para dizer quem é. Baita enigma, eu fico todo chacoalhado. Fui estudar teologia achando que eu conseguia responder uma dessas coisas, só fiquei com mais curioso, mais maluco, tomando. Em cima deles, 4 seres viventes, com 6 asas cada um, cobertos de olhos, cantando, né? Eu fico pensando qual é a voz de um ser que tem 6 asas, coberto de olhos, um com o rosto que parece de boi, outro com o rosto que parece de águia, outro com o rosto que parece de homem, outro com o rosto que parece de leão. E nesse momento nós estamos tendo culto. E esses anjos que parecem alienígenas e assustadores estão cantando para Deus, fazendo louvor junto com os anciões lançando suas coroas. Cara, eu não consigo pensar em outro ponto turístico, com todo respeito à sala de Deus, que eu quero ver primeiro no céu do que esse. Tipo assim, fala sério. E eu penso em coisas tipo, cara, qual é o som de um anjo desse? Qual é o som desses anciões? Qual é essa cena da galera lançando a coroa e adorando o Senhor? E a beleza de Deus é tão infinitamente grande que eles estão lá por séculos e séculos e eles não conseguem parar de cantar. Sabe aqueles extra 5 minutos que a gente faz louvor porque está bom demais, não dá vontade de parar? Imagina fazer isso por 700 anos. Você vê Daniel falando da mesma cena, você vê Isaías falando da mesma cena, você vê João falando da mesma cena. A galera não consegue parar de cantar porque Deus é bonito demais. E a gente conhece bonitinho. Sabe, você acha o seu crush bonitinho.
Você vê um post de um gatinho, com olho grande, bonitinho. Mas, cara, a gente não conhece bonito ao ponto de que eu quero morrer. João vê Jesus e ele cai como morto aos seus pés, quando ele vê Jesus ressuscitado. A gente não conhece bonitinho desse nível. A gente não conhece belo ao ponto de querer morrer, porque é belo demais. E essa é a nossa casa, e meu ponto é, não tem como não perder a cabeça com isso. Esse livro é maravilhoso. E ele é a palavra de Deus, e o significado foi preservado, e essa é a mesma mensagem, e Jesus baseou isso como a infalível palavra de Deus. Então não tem outro posicionamento que proceda de Jesus, do seu Espírito e de seu Pai, a não ser esse. Mas aí as pessoas vão dizer, mas tem coisa na Bíblia que é cultural. Eu quero falar um negócio muito sério aqui. Quando é cultural, a Bíblia diz que é cultural. Eu quero dar um exemplo aqui. Em 1 Coríntios 11, no versículo 4 a 5, a Bíblia diz: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Aí se você olhar em volta, você vai ver poucas mulheres de cabeça coberta aqui. Por que é assim? Porque quando é algo cultural, quando é algo que tem uma limitação, a Bíblia diz que tem. Se você olhar em 1 Coríntios 11, agora no versículo 13, você vai ver Paulo dizendo o seguinte também: julgar entre vós mesmos é conveniente. Então, ele não está lançando uma ordem, ele está falando para a galera pensar. Mas aí, olha o que ele diz no versículo 16. Mas se alguém quiser discutir sobre esse assunto, eu posso dizer que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outro costume. Repete comigo, costume. Nas reuniões de adoração. Aí você vai entender, cara, Paulo chamou isso de um costume, a Bíblia chamou isso de um costume, porque existia um contexto. Na cidade aqui de Corinto, as mulheres que andavam com a cabeça descoberta na rua eram prostitutas. Esse era o contexto da cidade. As pessoas sempre andavam, as mulheres sempre andavam de cabeça coberta fora de casa. Mas quando elas estavam em casa, com a família, elas tiravam as coberturas de suas cabeças. E o que estava acontecendo aqui? As reuniões da igreja primitiva eram tão incríveis, as pessoas se uniam em casas, e elas comiam junto, e elas riam junto, e elas aprendiam na palavra de Deus junto, e elas eram uma família. Então as mulheres começaram a descobrir as suas cabeças, só que na cidade de Corinto começou a se espalhar um rumor, que esse pessoal que se chamavam cristãos, seguidores de Jesus, estavam fazendo orgias em suas casas, porque entre eles tinha um monte de prostitutas. Isso foi o que a cidade começou a ver. Aí que vem um momento agora, então, um costume que se instalou na cidade de Corinto de gente, por favor, fica de véu na reunião, porque as pessoas estavam falando coisas fora, e as pessoas estavam assistindo na igreja. Gente, foi cada boato sobre a igreja primitiva, que é assustador. Em Roma, na igreja primitiva de Roma, as pessoas achavam que os cristãos comiam bebês, porque os cristãos tinham a prática de nunca deixar uma criança abandonada para trás. Então, quando tinha um bebê abandonado, quando tinha uma criança abandonada na rua, todo cristão da igreja de Roma decidia cuidar dessa criança. Eles adotavam, e eles viam então os cristãos sempre voltando para casa com as crianças da rua. Só que aí eles viam pinturas de bebê Jesus, e eles ouviam que em suas reuniões, eles comiam o corpo de Jesus e bebiam o sangue de Jesus. Então começou a se espalhar um boato em Roma de que cristãos comiam bebês. Aí você vai estudar as coisas historicamente, as outras cartas dos pais da igreja, o que estava acontecendo nesse momento, e o contexto e a cultura dessa cidade, você começa a entender algumas das coisas que são culturais. Só que aqui nós temos um exemplo. Quando algo é um costume, não é para toda a igreja, a Bíblia diz que é um costume e que é para toda a igreja. E só por curiosidade, essa única ocasião no Novo Testamento, onde a Bíblia diz que algo é um costume. Todo o resto não diz que é costume e vale para a igreja até hoje. Amém? Então, o argumento de que é cultural não cola. A Bíblia, ela é transcultural. A palavra de Deus permanece através dos anos, através das culturas. E quando existe algo na nossa cultura que é contra Deus, a gente não se posiciona na cultura, a gente se posiciona contra a cultura na palavra de Deus. Esse tem sido o posicionamento da igreja sempre, e é por isso que os cristãos eram perseguidos. Os cristãos da igreja de Roma se recusavam a prestar culto ao panteão de Roma, eram considerados ateus e por isso morriam no Coliseu. Mas era a cultura deles adorar outros deuses. Mas a Bíblia não se submete à cultura. Se eu preciso ser considerado, se em seguir a Jesus, no meu contexto hoje, significasse ser olhado pela sociedade como bandido,
é nós. Porque a palavra de Deus é superior à cultura. Mas o meu ponto é, se alguém diz, mas é cultural. Se é cultural, a Bíblia diz que é cultural. Amém? Faz sentido? Pode ficar em pé para parecer que está acabando. Eu estou quase encerrando aqui. Mas eu senti uma incumbência de Deus muito séria de falar sobre isso. Eu queria convidar os músicos, que a gente já entrasse no momento de ministração, mas eu senti muito forte de falar sobre isso. Porque vocês aqui, a maioria jovens, vocês escutam discussão de vários lados. E na maioria das vezes as pessoas não trazem muitas coisas de um contexto acadêmico, onde existem milhares de pessoas estudando isso aqui a fundo, para determinar se isso pode ou não pode ser a palavra de Deus. E eu decidi trazer um pouquinho só do que eu como aluno tenho experimentado e que tem me maravilhado, e de ver como esse posicionamento é sólido. Não só tudo que milhares de homens estudaram, mas o que através das escrituras nós vemos Jesus fazendo. De novo, quando o diabo tenta Jesus, ele não diz, Satanás, está tudo certo, eu sou amor, está tudo resolvido. Ele diz, está escrito. Então o nosso posicionamento tem que ser o mesmo. A linguagem de obediência, a linguagem de amor de Jesus é obediência. Bata spoiler. Soltei o final da minha frase no meio, mas enfim. A linguagem de amor de Jesus é obediência. João 14, 21 diz, esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Na grande comissão em Atos 1, ou em Mateus 28, você vai ver Jesus dizendo o seguinte, vão e façam discípulos, não convertidos, discípulos, pessoas que vão continuar caminhando juntos. Em todas as nações, anunciem a eles as boas novas até os confins da terra, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo o que eu os tenho dito. O contexto onde isso vem é no desfecho de 40 dias, onde Jesus mostra como sobre toda a Escritura aponta para Ele. E Ele prega a Bíblia por 40 dias para a sua igreja. Essa primeira geração, então, de igreja, que são os discípulos de Jesus. Meu Deus, quem tem 17 anos aqui? 17, alguém tem 17? Vem aqui na frente, você, rapidinho. Você. Alguém aqui tem 14 anos? Vem cá, rapidão. Fiquem aqui na frente, eu já vou chegar nisso aí. O primeiro rolê, a bronca ficou com os amigos de Jesus. Sobe aqui rapidinho. Sobe aqui rapidinho. Eu falei para vocês do pai da igreja, Policarpo. Mas talvez você nunca escutou esse nome. Policarpo, que parece o nome de um Pokémon, era um pai da igreja. Que era um cara que foi discipulado por João, o discípulo a quem Jesus amava. Escrito por João. A maioria dos historiadores e teólogos concordam que João morreu mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, e que ele tinha de 86 a 88 anos de idade. A maioria dos historiadores e teólogos concordam com isso, fazendo tudo que a gente consegue datar do que João escreveu, do que aconteceu e das evidências que a gente tem. Isso quer dizer que João provavelmente começou a seguir Jesus com 14 ou 16 anos de idade. Dá uma olhada nesse jovem rapaz. Quer dizer que 3 anos depois, quando Jesus voltou aos céus, ele deixou um João que provavelmente tinha de 17 a 19 anos de idade. Olhe para essas jovenzinhas. E agora imagina comigo, rapidinho, Jesus, que por 3 anos andando com seus discípulos, essa jornada começa com eles, alguns deles pescando com os pais, o que culturalmente significava que eles não tinham idade suficiente para fazer isso sozinhos. Eles não tinham aprendido ainda a profissão dos seus pais. Isso, até o contexto onde chamar um discípulo, um talmidinho, normalmente era alguém mais novo que você se chamava. Quando o imposto do templo é cobrado, em Mateus 17, no versículo 23, se eu não me engano, posso estar errado, mas essa passagem, onde o imposto do templo é cobrado, Jesus e Pedro são cobrados, mas só os dois. E em Êxodo você vai ver que quando o imposto do templo é estabelecido, ele é para homens de guerra, 20 anos para cima. Então o fato de que só os dois foram cobrados, provavelmente significa que todos os outros discípulos tinham menos de 20 anos. Vocês podem se assentar, gente. Obrigado.
Agora vocês viram esses jovenzinhos. Imagina Jesus, depois de 3 anos, vendo eles discutindo acerca de quem é o maior. Jesus pedindo para orar e eles não conseguindo orar com ele. Jesus lançando as sementes do reino e eles não entendem. Jesus agora gasta 40 dias com esses discípulos depois de ter ressuscitado. Explica a Bíblia para eles. E ele volta aos céus e ele confia literalmente o futuro da igreja na mão do monte de jovenzinhos. O dia que eu comecei a montar esse quebra-cabeça e pensar nessa possibilidade, eu comecei a me chacoalhar. Eu comecei a chorar intensamente na presença de Deus. Falar, Deus, pode ser que você confiou o futuro da sua igreja na mão do monte de jovenzinhos? E o Espírito Santo me disse com muita clareza naquele momento, Israel, não se surpreenda, eu ainda confio o futuro na minha igreja na mão do monte de jovenzinhos. E aquilo mexeu comigo. Porque a maioria de vocês, a maioria de nós vivemos debaixo de uma cultura e de um pensamento onde nós temos tempo. Onde nós temos tempo para descobrir, tempo para acertar, tempo para aprender e correr atrás das coisas. Só que uma coisa que a gente não tem como seguidor de Jesus é tempo para perder. Você não é um cristão mirim. Não existe isso, não é um cristão júnior. Você é um seguidor de Jesus, ponto. A incumbência para um seguidor de Jesus é a grande comissão, ponto. Vamos acabar com sua crise de chamado, se você tinha algum. Eu não sei o que eu posso fazer, eu podia ir para a engenharia, mas tudo bem. Mas a gente gasta tempo demais pensando nas coisas que a gente pode fazer e não tempo suficiente pensando nas coisas que a gente deve fazer, porque Jesus nos deu uma grande comissão e ela começa assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, quer dizer, uma conjunção, portanto, conecta a ideia de que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra com a próxima coisa que ele vai dizer, a próxima coisa que ele diz: ide. Vão e façam discípulos como vocês viram o que a gente viveu nesses últimos 3 anos. Anunciem para eles as boas novas do Evangelho. Batize-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensine a guardar as minhas ordenanças. Então você já sabe o que você tem para fazer da vida. Se você segue a Jesus, é isso. A linguagem de amor de Jesus é obediência. Ele conta na parábola do não construa sua casa na areia, que aqueles que ouvem as suas palavras e não as praticam, são como o homem que constrói uma casa sobre areia. Ele diz, ai daqueles que me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. E aí ele conta a parábola, uma casa construída na areia, ela pode ser bonitinha, ela pode ser muito fofinha, ela pode estar no Airbnb e ter um monte de gente indo, porque ai que casa bonita, só que ela não resiste às ondas do mar, ela cai, porque o poder da palavra de Deus está na prática, na obediência. Não adianta você conhecer os mistérios mais profundos da palavra de Deus, se você não for praticar os princípios mais simples da palavra de Deus. O poder está na obediência. E Jesus nos chama para fazer isso. Então, cara, Deus tem um chamado individual para a sua vida, Ele realmente tem. Mas antes de você descobrir isso, você já tem que estar fazendo o que você sabe que Ele quer que você faça. Eu não consigo mais, depois que aconteceu, olhar para você e pensar, eles são jovens, eles são jovenzinhos. Cara, você tem que entender que de verdade, você é o terror do capeta. Você é o futuro da igreja. Nós precisamos entender que o Evangelho não é só um privilégio. Cara, nós estamos aqui hoje, no Brasil, se reunindo como igreja, porque mais de 2000 anos atrás, Jesus deixou uma leva de seus amigos soltos, com uma missão. Jesus entregou a sua vida por isso, e agora, os seus discípulos entregaram as suas vidas por isso, eles assinam o seu testemunho de Cristo, com seu próprio sangue, com sua própria vida. A tradição e a história nos mostram que provavelmente todos os discípulos, com exceção de João, morreram em perseguição. Existem alguns relatos que se divergem, tem alguns relatos de um discípulo de Jesus que morreu de 3 jeitos diferentes, só que mesmo se esses relatos não estiverem corretos, basicamente todos os cristãos dessa época morriam desse jeito. E o que nós precisamos entender é que alguém pagou um preço muito caro para que as boas novas nos alcançassem. E nós não temos somente um privilégio de conhecer a Jesus, porque conhecer Jesus é um privilégio. Essa é a vida eterna, conhecer a Cristo. Mas nós temos uma responsabilidade de passar isso adiante. Essa é uma incumbência inegociável. E cara, é muito bom que você está aqui hoje, e eu me alegro muito por isso. Mas será que daqui a 20 anos vão ter outros jovens aqui por causa de você?
Porque essa é a missão. De uma certa forma, nós estamos a uma geração da extinção do Evangelho, se a gente deixa de cumprir o nosso trabalho. E nós temos um trabalho a fazer. Os céus contêm Jesus que quer voltar, e Ele nos deixou com uma missão. Agora, não existe outro jeito de obedecer Jesus. A não ser esse de se posicionar onde Ele se posicionou, a não ser esse de amar as suas palavras como Ele amou as suas palavras. Você vai ver pessoas hoje que vão pregar um Jesus bonitinho, e essa casa na areia pode até ser bonita, mas se elas não pregam obediência a Jesus, que exalta a palavra como a palavra de Deus, então essa casa vai desmoronar. Pode até ser muita fofinha a mensagem, mas ela não sobrevive. Pelo contrário, Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como casa construída na rocha. E você vai ver esses amigos de Jesus, que foram soltos. Atos 4, você vai ver os fariseus, os líderes ali da guarda, ameaçando Pedro e João, dizendo: vocês têm que parar de falar no nome desse Jesus, ou coisas ruins vão acontecer com vocês. A Bíblia diz que eles fizeram ameaças. Eu não sei o que eles ameaçaram, a vida, prisão. E Pedro e João estão dando risada, falando: nós jamais poderíamos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. Mata a gente se precisar matar, prende se precisar prender, mas parar de falar de Jesus a gente não consegue. E aí esses discípulos discipularam outros homens, e a impressão que eles receberam de Jesus, eles passaram para esses homens. E não é à toa que você vê esse zelo e esse carinho para com a Escritura no primeiro século, na igreja primitiva, porque isso é o que veio de Jesus. Então hoje, eu tenho um apelo, uma apelação para fazer por você. Cara, se você caminha com Jesus, não interessa se você vai ser um pregador com P maiúsculo um dia e viver no ministério de tempo integral. Você é chamado para conhecer profundamente as Escrituras e estar pronto para apresentar e defender a sua fé a qualquer momento. Esse é o seu chamado mais importante. Cara, não tem conquista profissional, não tem conquista na sua carreira, não tem conquista na sua família que valham a pena não obedecer radicalmente às ordens de Jesus. Não existe nada que é superior a Cristo. E nós precisamos entender qual é o carinho que Cristo tem pelas Escrituras, o carinho que Cristo teve pelas Escrituras do seu ministério terreno. Então, cara, tudo isso que eu te disse hoje, eu sei que é um conglomerado, mas eu realmente espero que você saia daqui mais faminto por conhecer a palavra de Deus e mais disposto a se posicionar nela. Porque hoje, do mesmo jeito, na nossa cultura existem coisas que se opõem, e nós não podemos ser levados por todo vento de doutrina que é oposto à palavra de Deus. Cara, tem coisa que não tem conversa. Nós sabemos que Deus odeia, Ele detesta, a palavra diz que Ele detesta o derramamento de sangue inocente. Não tem como caminhar com Jesus, querer pensar como Ele pensa, como a palavra de Deus, e ser a favor do aborto. Nos tempos de Moisés, teve um movimento para matar bebês a rodo. 2000 anos depois, quando Jesus está chegando, tem um outro movimento para matar bebês a rodo. 2000 anos depois? É isso, produção? Eu não sei qual que é o pensamento da casa. Eu sou da posição que se um bebê morre, ele vai para o céu. Tipo assim, não tem o que fazer ali. Independente disso, imagina isso para o diabo, se coloca no lugar do seu inimigo. O diabo está tão disposto a evitar propósitos de que grandes seguidores de Jesus se levantem, que ele está disposto a perder gente, com medo de que gente radical, séria, que ama Jesus se levante. Porque onde tem um cara radical e sério que ama Jesus, aí ele puxa pessoas para o céu a rodo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Tem coisas que não são uma questão de cultura. Amados, Romanos, 1 Coríntios, todos esses livros falam sobre a questão da homossexualidade com muita clareza.
A nossa posição sim é amar a todos, mas a gente não deixa de falar sobre o pecado. E eu não estou falando isso para que você saia no Twitter agora e brigar com todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que entender que você tem um posicionamento na palavra de Deus, porque onde a gente compromete com uma coisa, a gente vai comprometer com outra. E nós não estamos tendo um clubinho onde nós fazemos as coisas segundo a nossa vontade, porque nem mesmo Cristo, quando se fez carne, fez as coisas segundo a sua vontade. Ele fez as coisas segundo o Espírito que o guiava e a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. E onde ele sabia como se posicionar nisso, era de acordo com o que estava escrito. Era de acordo com o que estava escrito. E cara, nós vivemos em tempos onde de fato a gente vê todas essas distorções acontecendo. E talvez, cara, as pessoas te olhem feio por você pensar como você pensa, mas que outra coisa poderia significar que não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. O nosso mestre, eles cuspiram, eles odiaram e eles mataram. E se eles fizeram isso com o nosso mestre, que tipo de coisa eles vão fazer com os seus alunos? Os avisos estão lá. Então, cara, realmente você precisa se posicionar. Tem uma linha sendo feita no mundo agora de divisão de quem é fã de Jesus e quem é amigo dele. Quem é amigo obedece, quem é fã acha Jesus bonitinho, a mensagem bonitinho. Mas isso aqui Jesus não tinha razão. Cara, sério, pensa aqui na lógica. Se Jesus podia estar errado em uma coisa, então ele podia estar errado em qualquer coisa. Se a Bíblia pode estar errada em uma coisa, ela pode estar errada em qualquer coisa. John Wesley, que é um dos maiores homens de Deus que eu respeito e admiro, disse o seguinte: se a Bíblia pode conter uma falsidade, então ela pode conter 1000 falsidades, não podendo proceder então do Deus da verdade. Se essa é a verdade, nós precisamos ter um zelo, um respeito e um posicionamento sério a respeito disso. Quando nós começamos a comprometer e a ceder às tentações e os apelos do diabo, a nossa emoção, ou a boa lógica, ou até mesmo as escrituras fora de contexto, não triangulando esses temas com razão, nós estamos abrindo mão do caminhar do verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho que Cristo nos chamou para fazer. Você recebe essa palavra? Eu não tenho sombra de dúvida que essa era a mensagem que Deus pediu para trazer hoje à noite. Talvez você tenha treta comigo, com todo respeito, eu não estou nem aí. Eu amo você, mas isso aqui é muito sério. E porque eu amo você, eu não tenho medo de bagunçar o seu cabelo um pouquinho. Se eu tivesse uma última coisa na minha vida que eu pudesse dizer para essa geração, se hoje Jesus fosse me levar e eu não pudesse dizer mais nada, essa fosse a última coisa que eu podia dizer, eu faria um apelo para você, fazendo das minhas palavras, falando das palavras do apóstolo Paulo, as minhas palavras. Em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5, onde a palavra de Deus diz: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Elas seguirão seus ouvidos e rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Faz sentido? Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Amados, nós vivemos num tempo com uma cultura tão relativa. Tem um ministério de apologética que é sensacional, David Wood. Ele era um psicopata, ele tentou matar o pai dele com um martelo.
Aí ele se converteu, conheceu Jesus e hoje ele é um marido e um pai amoroso. Ele é realmente um psicopata, ele diz que ele não consegue sentir. Quem ajuda ele a ser pai e marido é o Espírito Santo. Ele diz, vai e abraça sua filha, fala docinho com ela. Porque ele não tem noção das coisas, o cara é um psicopata. É muito doido o testemunho dele. E ele tem um ministério forte de apologética, ele ganha muito muçulmano para Jesus. E esses dias ele estava na rua, conversando com jovenzinhos americanos. Ele apresenta vários fatos incontestáveis para eles sobre a veracidade da palavra de Deus. E aí esses jovens dizem para ele, para nós, não importa que a Bíblia seja verdade, como importa que ela seja boa. Pensa nisso. Esse é muito tempo que a gente vive. As pessoas já não têm compromisso com a verdade, o que elas querem, o que é agradável aos seus ouvidos. E amados, existe uma guerra acontecendo e nós precisamos ser sensatos, a gente não precisa ser rabugento, a gente não precisa ser malvadão, nós precisamos andar em amor, como Cristo nos ensinou, mas cumprindo tudo isso que Ele obedeceu. Cara, eu tenho amigos que pensam diferente de mim, teologicamente, eu tenho amigos que pensam diferente de mim em várias coisas, eu tenho amigos que têm orientações sexuais diferentes, que eu não acredito que são certas, mas eu amo essas pessoas e através do amor e de sentar junto eu tenho tentado levar elas a entender a verdade. Nós precisamos discernir, e essa é a última coisa, prometo que eu estou acabando, não sei o que aconteceu com o tempo, não sei se passou assim, mas última coisa, nós precisamos discernir os momentos. Nós, como essa geração, precisamos discernir os momentos. Porque tem gente que diz que Jesus é um cara que vira as mesas. E tem gente que diz que Jesus é um cara sutil, que conta as parábolas tão sutis que um fariseu não entende, mas uma dona de casa entende, volta para casa com o reino de Deus. Então qual é? Jesus era do barraco ou ele era do sussurro? Sim, os dois. Existia um momento onde Jesus virava a mesa, e existia um momento onde Jesus falava com sutilidade. Ele era guiado pelo Espírito em tudo que ele fazia. E muitas vezes nós temos tentado viver por um canal ou o outro. E é aí que a gente erra, porque existem momentos para os dois. Várias vezes você vai ver homens e mulheres de Deus que precisaram de muita força em seu ministério. Porque nós trabalhamos, o trabalho geracional, cara, são gerações se empenhando junto. Então uma geração passa arando o chão, arando a terra, outra passa lançando semente, outra passa aguando, outra passa colhendo e preparando o caminho para a próxima. Essa casa entende muito bem disso, o trabalho geracional que aconteceu aqui é lindo. É lindo, é referência. A gente saiu ali rapidinho na sala depois do culto, eu estava vendo quanta família numa sala só, nesse alvoroço depois do culto e antes do próximo. Eu pensei, cara, isso aqui é de Deus. Enfim, para cavar um buraco na terra e arar a terra, você precisa de muita força. Mas não precisa de força para aguar uma semente. Precisa de jeitinho. E muitas vezes você vai ver homens e mulheres de Deus que precisaram de força em toda a sua vida para preparar o caminho para nós. E às vezes elas só sabem abordar as situações com força. Porque força foi tudo que elas precisaram a vida inteira para preparar o caminho para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente não olha com desprezo para esses homens, porque Deus usou a força deles para arar a terra. Só que nós estamos fazendo duas coisas. Nós vamos caminhar com jeitinho, onde se precisa de jeitinho. Nós estamos entrando num tempo onde se você errar o pronome da pessoa, ela se ofendeu e se fechou para você. E eu acredito que Jesus ama essa pessoa e quer alcançar ela. Eu quero ser forte onde eu preciso de força, mas eu quero ter jeitinho onde eu preciso de jeitinho. Faz sentido o que eu estou dizendo? Nós não precisamos caminhar em uma verdade ou outra, nós podemos caminhar na verdade, que é a junção de tudo, do contexto, do que a palavra de Deus diz. E nós vamos precisar de muita sabedoria, mas o meu ponto é, esse mundo está virado, mas ele não é sem esperança. Nós carregamos o antídoto, a resposta, nós carregamos Jesus. Agora, trazer a esperança para o mundo, talvez não signifique ser amado pelas pessoas.
Provavelmente não. Amados, um dia eles nos queimavam nas praças para iluminá-las, nos decepavam, nos esfaqueavam, nos davam para as feras. E do outro lado do mundo, nesse momento, tem cristãos, seguidores de Jesus com a sua idade, que estão vivendo desse jeito. É Jesus ou a vida, e eles escolhem Jesus. E cara, quem garante que daqui a 20 anos essa não vai ser a nossa realidade? E nós temos que viver pronto para tudo. A minha intenção é que, se as coisas apertarem, nós possamos ser esse povo que escolhe Jesus acima de tudo, inclusive a vida. Mas quem está disposto a comprometer com um pouquinho, vai comprometer mais um pouco, e vai se esfriar, e não vai conseguir escolher Jesus acima de tudo, pela própria negligência, o que Jesus ensinou. Amados, eu não quero dormir em cima da colheita que as gerações passadas prepararam. E eu também não quero deixar de preparar a terra para a próxima geração. Eu acredito que esse é o desejo de cada um de vocês aqui. Mas esse sonho só é possível se nos posicionarmos firmemente no que está escrito. Você recebe essa palavra? Deus te abençoe. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. E eu espero que cada um de nós possa sair daqui mais encorajado e mais determinado a perscrutar as Escrituras. A palavra de Deus é linda. Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima.